Leandro Stormer. Estamos iniciando um chat de position que tem como objetivo falar sobre operações no prazo semanal. Vou dar uma conferida se o áudio e o vídeo estão bem. Lembrando a vocês que estaremos falando sobre o método Stormer, método BIS e método Leandro, que fazem parte da área de análise, conteúdo da área de análise da XP. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo, pessoal? Tudo bem? Vocês estão conseguindo ter uma boa transmissão? Já temos aqui uma resposta do call dizendo que está tudo ok. Então podemos já imediatamente colocar o gráfico semanal aqui do Ibovespa e tentar observar o que o nosso mercado está aprontando. Tá? Então vamos lá. Se nós afastarmos bem o gráfico semanal do Ibovespa, nós vamos ver que ele se encontra numa primária de alta, por impressionante que pareça. São topos e fundos já ascendentes dentro de um canal mais longo, que seria este, com este aqui. Nós estamos trabalhando dentro desse canal. Tá? Estamos longe da zona principal de suporte, que se encontra lá perto dos 42 mil pontos, mas também longe da zona principal de resistência, que se encontra perto dos 63 mil pontos. Então nós estamos no meio do retângulo, certo? Neste meio de retângulo, nós temos alguns suportes intermediários, sim, que seriam basicamente essa linha de tendência de alta desenhada aqui, que seria basicamente o topo anterior rompido e também fundo prévio, que seria basicamente também retração de Fibonacci desta perna de alta, retração de 50%. Então, efetivamente falando, esta região que se encontra aqui, de 52 mil pontos, é uma zona de compradores dentro do Ibovespa. Os compradores esperam essa região para poder tomar sua posição, certo? Nós nos aproximamos desta região na semana passada e formamos uma longa sombra inferior que, por sua vez, então, desenhou a entrada dos compradores. Essa semana, nós rompemos a máxima da semana anterior e isso acionou a tomada de posição de muitas pessoas e muitas instituições. Ok? O stop dessas pessoas e dessas instituições, logicamente, está abaixo da mínima da semana passada, a qual não poderia ser perdida. Se nós perdermos essa região, deve entrar uma pressão de venda mais importante. Mas o viés dado pela semana passada e pela proximidade desse suporte mais importante para as próximas semanas seria realmente de uma movimentação altista, tentando buscar a região de 57.700 pontos. Essa seria, estatisticamente falando, a movimentação mais provável do mercado para as próximas semanas. Lembrando que julho costuma ser o mês de fundo para o setor de bancos e o setor de bancos é o setor mais importante do mercado no momento. Portanto, se nós formos pensar desta maneira especificamente falando, nós temos uma boa possibilidade, uma grande possibilidade, eu diria, de estarmos localizando um possível fundo maior de mercado. E por isso, então, nós precisamos estar atentos à oportunidade de compra que vem a surgir. Ok? Em relação ao dólar futuro, se nós olharmos o dólar futuro, este vem operando dentro dos critérios de excelência carolina de compra, dentro de uma tendência primária, secundária, terciária de alta, dentro desse canalzinho de alta menor, e tem como objetivo buscar o topo do canal, que se encontra em 3.347, e o alvo, o meu alvo para o final do ano, para o dólar, já havia mencionado isso no início do ano, bem lá no início do ano, eu já tinha dito que o meu alvo para o final do ano do dólar se encontra em
730. Esse é o alvo final de ano para o dólar, para mim, dentro do método Stormer. Ok? Nós estamos indo basicamente nessa direção. O dólar no semanal, no momento, acionou uma tomada de posição pelo ponto contínuo na ruptura dessa máxima, há 3 semanas atrás, o stop dessa posição abaixo da mínima de 3,090. Ok? Muito bem. Dito isso, a respeito do dólar, vamos olhar o milho. O milho que vem operando dentro de um duplo fundo e agora querendo ir buscar o alvo em 30/30 para reproduzir uma simetria perfeita, né? Fez uma semana de recuo, mais uma semana de recuo, está dentro de um movimento que sentiu a resistência em 28,60, mas ainda dentro de uma tendência de alta, fundo no vizinho do fundo prévio, topo mais alto que o topo prévio. No semanal, deveríamos dizer que o milho segue numa tendência de alta. BGIV15, por sua vez, opera numa tendência de baixa do gráfico semanal, rompeu o canal de baixa para baixo 2 vezes e agora tende a buscar o próximo suporte, que se encontraria apenas na casa de 140,30. Bom, vamos falar de ativos bons, não vamos falar de tosqueiras. Tá? Considerando por ativos bons, nós podemos falar especificamente nos papéis que obedecem aos critérios Carolina. Tá? E isso significa, especificamente, os seguintes ativos. Eu vou apresentar todos eles em lista para que vocês possam ver isso especificamente. Vamos lá. Vamos mostrar os papéis que são papéis que estão dentro do critério Carolina e que poderiam gerar possíveis operações. Primeiro ativo, CL3. Critério Carolina clássico. Tá? Critério Carolina clássico. Tá? O papel indo buscar 47,01, que é o alvo. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, OBV subindo. Típico. Aqui é um papel que nós temos que procurar por sinais de entrada. Próximo, Embraer. Próximo, NBR. Próximo, a BEV3. Próximo, TAE 11. Próximo, BRFS3. Próximo, SAMB 11. Próximo, VEG 3. Próximo, ODPV 3. Próximo, JBSS 3. Esse papel eu estou muito atento para a semana que vem. Próximo, Klabin. Operar, assim, não existe nada mais fácil do que operar Klabin. Lojas Renner. CV, CB3. CETIP. O GPA3. Fantástico sinal de entrada acionado pelo GPA3 na semana passada, pelo método Stormer, ponto contínuo. Então, assim, por enquanto eu estou dando só a lista de papéis que estão muito fortes. IP3, critério Carolina também. EQTL3, LAME4, PSSA3, BBSC3, MPLU3. Esse papel aqui está muito próximo de gerar uma tomada de posição, de position, pelo método Stormer. Eletropaulo, VLID, RADL3, Smiles, fantástico Smiles, FIB3 e SUSB5. Pessoal, esses ativos, que é uma grande lista de ativos, sem dúvida alguma, os papéis são, sem dúvida alguma, os papéis mais fáceis para serem operados. Sem dúvida alguma. Tá? Por isso que eu gosto de usar os critérios Carolina. Eles facilitam muito a decisão de quais ativos devem ou não devem ser operados. A gente consegue imediatamente visualizá-los. Tá? E com isso
escolher os papéis que a gente pode estar alocando o nosso dinheiro. Agora a gente pode falar só deles de preferência, ou se vocês quiserem falar de lixo, a gente pode falar também de lixo. Mas o resto do mercado, na minha opinião, é lixo. Isso aqui são coisas boas para serem operadas dentro do método Storm. O Brainstorm já faz a pergunta sobre 2 papéis que estão nessa lista, RADL3 e SUSB5. Bem, o SUSB5, basicamente, fez um forte recuo essa semana. Esse recuo, por sua vez, é um recuo que corta uma linha de tendência de alta? Sim ou não? Não, ele não chega a cortar uma linha de tendência de alta. Na verdade, ele aproxima os preços de uma LTA mais longa, que é essa LTA aqui. Mas ainda assim, nós poderíamos fazer um recuo bem importante ainda e voltar a subir, que isso não teria modificado a tendência ainda. O papel segue em tendência de alta. Segue em topos e fundos ascendentes. A gente não teve um pivô de baixa ainda. Então ele não modificou a sua tendência ainda. Ele não fez um pivô ainda. O mais provável é que ele venha buscar esta média móvel, que é a mais longa, de 35 semanas, ou eventualmente até a de 50 semanas enquanto suporte. Tá? E essa seria realmente a região que eu estaria procurando mais atentamente por sinais de reversão. A região que junta a linha de tendência de alta com a média móvel de 50, próximo então de R$12,50. Tá? Essa é uma região bem importante. Lógico que aqueles que estão comprados há mais tempo provavelmente já fecharam posição ou já diminuíram parcialmente suas posições. Não vejo por que atuar na venda no momento. Tá? E vamos falar de Radial. Radial não, Raia Sul. Ó, Raia Drogasil. Forte tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O bom é a gente comprar quando o recuo até perto da média móvel, quando o recuo até perto da média móvel, quando o recuo até perto da média móvel, esses são os pontos ideais de compra. Ele se afastou muito recentemente da média móvel, não tem se aproximado dela. Formou aqui uma barra única vermelha ignorada que permitiria uma entrada pelo modelo do Oliver Vélez. Na ruptura da massa da semana aqui, eu poderia pensar em tomar uma posição pelo modelo de barra única vermelha ignorada, mesmo sinal de entrada que aconteceu aqui, certo? Mesmo sinal de entrada que aconteceu aqui. Uma barra única vermelha que é ignorada nas semanas seguintes, rompendo para cima, que nem foi aqui. Esse é um bom sinal de entrada também no Graphic Position. Portanto, a ruptura de 44,25 acionaria uma entrada pelo modelo barra única vermelha ignorada do Oliver Vélez. O stop ficaria abaixo de 40,89 e o alvo 161 para cima para uma realização parcial. E depois tentar conduzir a operação enquanto a tendência for de alta, porque esse é um papel que é muito forte. O alvo seria em 49,63, portanto, ok. Vamos lá. Participante Arturo, Storm, estou comprado em ABEV 3, 18,69. Por favor, comentar a saída do trade. Não! 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 Deixa eu te dizer uma coisa. A forma mais fácil de se perder dinheiro no mercado é o seguinte: é ser corajoso na queda e ser cagão na alta. O que é um cagão na alta? Tipo assim, o cara aguenta 10% de queda no osso, 20% no osso, 30% de queda no papel e está lá segurando o papel como macho. Aí o papel sobe 10%, ele vira uma Bambi e vende tudo. Ah, subiu 10%, eu tenho que vender. É o inverso do que tem que ser feito. O que tem que ser feito? A gente tem que ser covarde na queda. Começou a cair, vende logo esta merda. Tá subindo, tá indo a teu favor, fica comprado. Pede pra tua esposa te algemar. Pede pra alguém te amarrar na frente da cadeira para que tu não venda o papel, para que tu não consiga vender. Nem com o teu nariz tu consiga vender o papel. Se tu conseguir segurar o teu desejo insaciável de vender o papel, tu consegue capturar movimentos de 60%, 50%, 80% de alta. Cara, é isso, Arturo, que muda o teu patrimônio. É isso que faz tu ganhar dinheiro mesmo. Tu botar num trade 60% de ganho, 80% de ganho, dobrar capital em um ano. Não é ficar assustado vendendo qualquer altinha, certo? Então o papel está em tendência primária, secundária e terciária de alta. Por que tu está pensando em vender o papel? Está com medo? Medo de ganhar muito dinheiro? Esse é o medo?
Observa, Arturo, esse papel, cara, ele rompeu um retângulo em topo, cara. Um retângulo que não durou pouco tempo. Esse retângulo durou 2 anos. Um retângulo de 2 anos. O papel ficou parado 2 anos. Depois de uma violentíssima alta de 500%. Que se tu for esperto, tu vai pegar essa mesma alta de 500%. Já pensou tu ganhar 500% em cima? Já pensou nisso? Essa é a tua chance. Por que, basicamente? Porque o movimento esperado é essa amplitude para cima. Sabe qual que é o alvo dela, da BEV? É 28,80. Esse é o alvo. Se tu pegar toda a projeção para cima alternado. Agora, os assustadinhos vão vender antes. Eles vão sair antes da posição. Eles não vão conseguir segurar até lá. Cara, seja corajoso. Seja corajoso. Tá? Porque tu tem o teu stop posicionado, não tem? Então, se tu já tem o teu stop posicionado, o teu stop está ali. Não muda o plano. Não mude o plano. Deixa o plano rolar. Deixa o trade a teu favor. A tendência é de alta. O Charles Down não dizia que uma tendência é válida até ela ser revertida? É o que ele dizia, né? Bom, então deixa eu dar uma segunda dica para vocês. Dica diretamente de Charles Down. A tendência é sua amiga. The trend is your friend. Se a tendência é de alta e tu está comprado, tu tem que mais ficar comprado. E deixar o trade evoluir. Meu som está cortando? Então assim, não se apresse em sair de uma posição vencedora. Se apresse sempre de sair de uma posição perdedora. Essa é a ideia. Sempre. Ok? Sempre. Bom, eu não tenho absolutamente nenhuma pressa de sair de ABF. Tá? O cara pode colocar um stop no break-even, eventualmente? Poderia, mas o ponto correto de colocar um stop no atual momento seria abaixo de R$18. Esse é o ponto correto. Que seria o último fundo estabelecido pela ABF no gráfico semanal. Certo? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Pergunta do Paulo. Boa tarde. Gosto muito de operar a JBS S3. Como você o mencionou, poderia falar mais sobre ele? Obrigado. Claro. Vamos olhar aqui. A JBS S3 se encontra na lista de critérios de excelência Carolina. Tá? Todo mundo aqui sabe os critérios de excelência Carolina, né? Espero que vocês saibam. Se alguém não souber, coloca a pergunta ali que a gente já aproveita e esclarece. Tá? Bom, vamos lá. A gente tem uma média móvel de 20 subindo. Observem todas as últimas vezes que o papel bateu na média móvel com ela subindo. Foi aqui, um ótimo ponto de entrada. Foi aqui, um ótimo ponto de entrada. Foi aqui, um ótimo ponto de entrada. E foi aqui, um ótimo ponto de entrada. Aí ele se afastou bastante da média e começou a recuar lateralmente. Lateralmente. Por que isso é importante? Porque a gente consegue medir a força de um papel também, certo? Pela forma como ele corrige. Enquanto o mercado cai, enquanto o Ibovespa cai, e cai agudamente, se a gente for olhar o Ibovespa nesse período aqui, ele caiu 11,5% em 40 dias. A gente olha para a JBS S3 e no mesmo período em que o mercado caiu 11% em 40 dias, o papel cai 8,5% de lado. Não é agudamente, é de lado. Não foi uma queda aguda. Isso demonstra o quê? Isso demonstra força compradora. Isso demonstra que o mercado não deixou o papel cair muito. Muito bem. Nos aproximamos da média. A média móvel ela começou a se aproximar. E ela sempre funciona como um ímã de repulsão. Quando ela se aproxima dos preços de baixo para cima, ela tende a querer empurrar os preços para cima. Quando ela se aproxima de cima para baixo, ela tende a empurrar os preços para baixo. Então aqui a gente começa a ter a média funcionando como um ímã de empurrar para cima. Ela já está começando a querer empurrar os preços. Muito bem. Como é que eu vou fazer minha tomada de posição aqui, basicamente? Observem, a gente tem aqui essa situação
com uma barra bem estreita, formada essa semana. Muito bem. A minha ideia seria basicamente tomar uma posição na ruptura da máxima dessa semana que terminou, com o stop ficando abaixo da mínima dessa semana que terminou. Então aqui eu tenho um stop, uma entrada em 16,12 e um stop em 15,35, 15,36. Basicamente aí eu tenho então 80 centavos de stop. Tá? Se a gente colocar aqui uma banda de Bollinger, nós provavelmente vamos observar uma banda de Bollinger se estreitando. É muito provável. Tá? Não, até que não tem um estreitamento tão importante assim. Ela começou a estreitar, mas ela não se estreitou radicalmente. Eu gostaria que ela tivesse estreitado mais ainda. Tá, muito bem. Um outro aspecto que me chama a atenção aqui, basicamente. Vamos olhar aqui. É que esse recuo que a JBSS3 fez no momento não chegou a recuar nem até a retração de 38%. O que demonstra uma maior força ainda deste ativo. Então esse é um papel dentro daquela lista de ativos que obedece aos critérios Carolina, que me chama muita atenção para a semana que vem na ruptura da máxima. Tá? Pergunta do parceiro Márcio Matheus. Stormer, boa noite. Qual tempo acha prudente para atualizar a força relativa do mercado? Existem duas formas possíveis para se atualizar isso, tá? Primeira forma possível, a gente atualiza uma vez por ano no início de cada ano. Essa é uma alternativa. Segunda alternativa, a que eu utilizo, a gente utiliza a cada virada de estação. Então, a última foi agora na virada para o inverno. A gente pega a data da virada do inverno e começa a utilizar essa nova força relativa. Tá? Isso eu explico bem no livro A Matemática, o Tempo e o Mercado de Ações. Que eu considero o melhor livro que eu já escrevi até hoje. Talvez não tão bom quanto o do Swing Trade. Acho que o do Swing Trade eu melhorei. Patrícia Leônidas. Boa tarde, Storm. Me acompanho o belo trabalho de vocês desde 2004. Tem sentido falta dos comentários do Leandro. Por onde ele anda? Falando de mercado, vejo que o capital estrangeiro é que está sustentando a bolsa desse patamar de 51 pontos. Podemos esperar o segundo semestre autista? Grande abraço, excelente final de semana. Eu concordo plenamente contigo, Leônidas. O que está segurando o mercado, a gente observa o player estrangeiro está comprando pesado no mercado brasileiro, muito. Tá? Enquanto que o brasileiro está realmente fora da bolsa por enquanto. Tá? Isso a gente tem notado nitidamente. Isso tem dificultado em seguida. Isso tem dificultado muito a situação para os brasileiros. Os brasileiros estão bobeando, estão perdendo a chance de comprar sua bolsa barata, porque estão olhando para a situação econômica, para a situação política e patati patatá, e não estão percebendo que a nossa bolsa estava muito barata mesmo. Muito barata mesmo. Se a gente olhar aqui, ó, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer lá no Bolsa Financeira. Eu venho aqui, ó, venho em cotações, no mercado aqui, participação dos investidores. Isso eu acho legal. Tu entra aqui, participação dos investidores, e aí tu consegue ver aqui. Olha que o investidor estrangeiro é em roxo. Olha aqui. Olha que o investidor estrangeiro está cacifando cada vez mais. E com o dólar em alta, o que acaba acontecendo? A nossa bolsa fica mais barata ainda para eles. Então fica cada vez mais interessante para o estrangeiro entrar comprando aqui. E eles começam a comprar nossas ações por preços bem acessíveis. Tá? E olha aqui a pessoa física brasileira, ó, caindo cada vez mais. Geralmente a pessoa física brasileira faz o movimento mais burro possível. Né? Bom, agora observe o seguinte, uma outra coisa que eu gosto muito aqui, linha de avanço declínio. A gente consegue ver qual é o setor que está fazendo divergências altistas em relação ao Bovespa. E por isso, mais forte que o Bovespa e segurando o mercado. Olha aqui, ó, índice elétrico. Índice elétrico é um dos setores mais potentes em relação ao Bovespa. Tá? Depois do índice elétrico a gente tem, olha como o imobiliário está fraco, o consumo está fraco. Tá? A gente tem o financeiro aqui, ó. Olha como o financeiro está forte. Ciel, Velid, essas coisas todas. Tá? Fazendo fundos mais altos, enquanto que o Bovespa está fazendo fundos mais baixos. Tá? Bancos ainda não estão perfeitamente altos. A gente vê energia como sendo o setor que está puxando o mercado por enquanto. Tá? E além da energia, papel e celulose, Klabin, SUSB. Né? Petroquímico também, o GPA3. Tá?
Esses são os setores que estão mais fortes que o mercado. Essa informação a gente consegue tudo lá no Bolsa Financeira. Eu acho fenomenal aquela ferramenta. Por falar em GPA3, está aqui o GPA3. Uou! Isso interessa, pessoal. Isso interessa muito. Muito. Forte alta, 51%, faz um recuo de 10%, bate na média móvel, volta a subir. É difícil operar o mercado? Não, é difícil tu esperar pela situação certa. E aí tu fazer o trade no momento certo. Voltando à resposta para o Leandro, o Leandro está morando em Miami, o Leandro se mudou, saiu do país. Tá? Ele agora mora em Miami e opera de lá. E lá ele está conduzindo um projeto chamado Liberta Global, que é um projeto que tem como objetivo ensinar as pessoas a operar no mercado exterior também e fazer operações em qualquer lugar do mundo. Tá? Então tu pode entrar em contato com ele, provavelmente através do Facebook. Mais fácil, Leandro Ruschel. Mas ele continua aqui conosco de vez em quando, de tempos em tempos, né? Mas realmente os comentários dele, infelizmente, estão mais esporádicos, não estão tão frequentes. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Quanto tempo eu tenho ainda? Ainda tem mais algum tempo. Paciente Paulo Rogério. Boa tarde, Gustavo. Considerando que o PT tem mais 3 anos e meio de poder e que o mercado externo e interno não vê esse governo com bons olhos, gostaria que você comentasse quais as perspectivas em relação ao Ibovespa para os próximos 3 anos. Quais ações você mantém em carteira? Obrigado e bom final de semana a todos. Paulo, primeiro que a gente não sabe se ele tem mais 3 anos e meio de governo. Não se sabe. É uma possibilidade, mas também é uma outra possibilidade que não. Tá? Hoje mesmo Cunha disse que é oposição. Então, assim, não se sabe se daqui a pouco aparecer alguma outra coisa de BNDESão, além do petrolão, se esse governo se segura. Então não dá para ter certeza em relação a esses 3 anos e meio aí, não. Quanto a quais ações eu manteria em carteira, eu acabei de mencionar essa lista que eu mostrei para vocês. Enquanto os papéis se mantiverem dentro dos critérios de excelência carolina, são papéis que eu manteria em carteira. Exemplo, VEG3. É um papel que eu mantenho em carteirinha, sim, enquanto estiver obedecendo os critérios de excelência carolina. CETIP3 é um outro papel que obedece critérios carolina. CIEL3. Enquanto o papel estiver com a sua média móvel de 20 virada para cima, com topos e fundos ascendentes, com meus olhos tendo que virar para cima enquanto eu tenho que fazer a movimentação, eu tenho que estar dentro do papel. Certo? Essa é a ideia. Parcete Mário. História, boa noite. Visualizando os gráficos semanais, qual a melhor estratégia para dar entrada no swing trade? Quando der sinais no gráfico diário ou nos 60 minutos? Vale antecipar? Obrigado. Mário, eu menciono muito isso no livro Táticas Operacionais do Swing Trading, que tu usa 2 time frames, um time frame mais longo e um time frame mais curto. Neste caso específico, o time frame, por exemplo, do semanal, indicando uma entrada, e um time frame mais curto no diário, para precisar exatamente o ponto de entrada. Por exemplo, há 2 semanas atrás, quando o GPA3 bateu nesta média móvel, ele me obrigou, literalmente, a, na semana passada, entrar no gráfico diário, procurando por algum sinal de entrada no gráfico diário. Qual foi o sinal de entrada utilizado aqui? Olha aqui, ó, Mark Crisp. Fecha, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo, fecha mais baixo, fecha mais baixo. E quando rompeu essa máxima aqui, ponto de entrada exatamente nesse ponto. Aqui, então, valeu a pena antecipar a entrada? Valeu a pena antecipar a entrada. Na maior parte das vezes, vale a pena antecipar a entrada utilizando essa estratégia. Então, tu pega o semanal, espera o semanal se aproximar do suporte, e quando ele estiver no suporte, tu passa para o diário, e no diário tu procura um Mark Crisp. Quando tu localizar aquele Mark Crisp, tu executa a entrada. Isso é muito, muito bom. É melhor do que nos 60 minutos, sim. Vamos lá. Paciente Martim Jundiaí. Estava tudo bem? O que acha de NM3? Posso dizer que há uma entrada no ponto contínuo, Dave Landers, ou seria melhor esperar um pivô de alta antes? Obrigado, bom final de semana. Vamos olhar aqui, Martinho. Não, cara, não. No semanal não há absolutamente nenhuma indicação de possível entrada na NIM3 no semanal. O papel segue numa tendência de baixa, bem nítida. Tá? São, olha só, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Topos e fundos descendentes. Tá? Então ele tem até um canal de baixa aqui, ó. Se nós quiséssemos, podemos até fazer operações de venda, não de compra. Tá?
No diário. Peraí, perdão, isso é o diário. Agora é o semanal. O semanal não está tão feio. Tá? A gente estava olhando o diário em si. Mas voltando à tua pergunta, a gente não se aproximou ainda da média móvel de 20. Não batemos nela ainda. Tá? Se nós fôssemos procurar por um suporte mais importante, aqui dentro da NIM3, a gente tem suportes onde mais ou menos? Vamos ver. Esse topo aqui não podia ter sido perdido como suporte, sabe? Não judiaria. O próximo suporte estaria aqui. Eu acho muito precoce qualquer entrada aqui agora. Eu preciso que o papel se aproxime pelo menos dessa região aqui, ó. Que é a retração de 61, que é a média móvel, que é esse fundo aqui, em 17,80. Chegando ali, formar um pivô de alta no diário, aí eu poderia pensar em tomar uma posição. Agora não. Tá? Paciente Mário. Então, baseado nesse quesito, você não realiza parcial e zera a posição ao atingir o alvo ou deixa seguir? Mário, perfeita a tua colocação. Realização parcial é um sistema operacional que na maior parte das vezes diminui o lucro, diminui o payoff, diminui a rentabilidade e piora o sistema. Tá? Por que muitas vezes se fala em realização parcial, e algumas vezes até olhando fala bastante nisso, o BIS também? Porque ela diminui o desconforto emocional. Então, quando o cara está muito, muito, muito estressado, ele vende parte, com isso ele tira o estresse da operação e dele deixa a segunda parte da operação evoluir para o alvo, e daí sim ele vai conseguir ganhar um bom lucro na segunda parte da posição. Mas se nós fôssemos analisar do ponto de vista puramente matemático, do ponto de vista puramente estatístico, a realização parcial não beneficia. Nos modelos que eu tenho operado através do robô, e a maior parte dos meus robôs hoje operam inclusive gráficos semanais, eu já fiz inúmeros testes. E nesses inúmeros testes ficou claramente demonstrado que a realização parcial não beneficia o trader. Do ponto de vista matemático. Do ponto de vista emocional, beneficia muito. Então é mais uma questão emocional. Participante Luiz Felipe, saí com uma franga da Smiles hoje. Bom, botar dinheiro no bolso. Também é bom botar dinheiro no bolso, tá? Mas realmente tu saíste com uma franga, se tu vai perdoar a expressão. O papel roupa é um mastro e bandeira pra cima, cara. Não é bem um mastro e bandeira, mas normalmente marquem esse movimento que fez aqui, tá? Esse movimento aqui, ó. Tá? Isso aqui é um flag, uma bandeira. Tá? Normalmente marca metade da movimentação prévia. Então tu poderia pegar toda essa amplitude e projetar para cima alternada a partir do rompimento. E o alvo final da Smiles está lá em 65,84. O ruim de tu sair precocemente de um trade, sabe qual que é, Luiz? O ruim... Ó, Simão deixando um abraço para nós. Valeu, Simão. Forte abraço para ti também. O ruim de sair precocemente de um trade é que depois a gente muitas vezes não tem mais sinais de entrada. Imagina o cara que, por exemplo, saiu aqui, ó, quando viu esse martelo aqui, ó, esse enforcado aqui. Ou quando viu essa estrela aqui. O cara vendeu aqui, né? Aí ele não teve mais sinal de entrada depois. Aí ele perde o trade. E daí ele fica se rasgando, né? Literalmente, se rasgando de raiva e ódio. Então é um problema muito sério sair precocemente, porque depois a gente fica com aquela dor de corno violenta, assim, pô, mas que coisa, perdi, podia ter continuado ganhando, esse tipo de coisa toda. Vamos lá. Para questionar, Cristóvão, olhando a QTL tão maravilhosa, uma tentativa de entrada seria um toque na média móvel de 9, grato e abraços. A QTL é um outro papel que todo mundo que vendeu nos últimos semanas, no último ano inteiro, se arrependeu. Né? E ele é difícil de entrar. Porque ela não se aproxima nem da média móvel. Mas aí a gente tem duas alternativas. Tá? Duas possíveis. Primeira alternativa. Eu vou dar esse truque de lambuja para vocês, tá? Truque de lambuja. Dado. Tá? A gente coloca aqui uma média móvel de 9.
exponencial. E a gente faz o seguinte. Toda semana, tá? Toda semana, nós vamos deixando uma ordem de compra exatamente, ó, exatamente na média móvel de 9. Então a gente vai deixar uma compra aqui, esperando para comprar aqui. Semana seguinte a gente sobe a compra para cá. Na semana seguinte a gente vai subindo a compra toda semana no mesmo ponto que a média móvel de 9 se encontra. Vai subindo, na sexta-feira tu vai subindo ela. É uma compra usada, porque tu vai comprar quando o mercado caiu. Tu não consegue comprar um movimento. Porque esse é um movimento tão potente que nem sequer bateu na média móvel de 9. De tão forte que ele é. Então, esse movimento, essa forma de trabalhar é um pouco mais complexa. A forma que eu gosto é simplesmente usar ou a realização frustrada, que teria gerado uma bela oportunidade de compra aqui, ó, Naka, em que tu tem uma barra vermelha, uma barra branca, uma barra vermelha, quando rompe aqui tu compra, ou o sistema do Oliver Vélez, que para EQTL é perfeito. Qualquer barra vermelha, tu marca a máxima e compra essa ruptura. Uma barra vermelha única ignorada. O stop fica abaixo dessa mínima. Mais uma barra vermelha aqui, tu vai deixar uma ordem de start de compra um tique acima dessa barra e tu compra 2 semanas depois aqui e tu coloca teu stop aqui. Aí tu tem mais uma barra vermelha aqui em que tu comprou aqui. E tu tem mais uma barra vermelha aqui em que tu compra aqui. E aqui também uma realização frustrada. Baixa, alta, baixa. Ok? Então essa forma de trabalhar com barras vermelhas possibilita entradas. Possibilita e facilita entradas. Tá? Então assim, são 2 alternativas. Ou a gente espera tocar na média móvel de 9, ou a gente espera uma barra vermelha ignorada para a gente poder fazer a tomada de posição em um papel tão forte quanto a EQTL 3. Tá? Patrício Márcio, eu tenho todos os teus livros, eu não sabia deixa matemática e o tempo, não tem no site do LS, não tem? Sério? Bah. Eu vou falar isso com o pessoal, tá? Mas é um livro que eu construí basicamente com o conceito de melhorar o timing de entrada das posições, né? De estudar a questão de tempo, basicamente. Vamos lá. Participante Luiz, Stormer, seria uma boa comprar Petrobras agora para longo prazo? Longo prazo, cara. Longo prazo é uma coisa um tanto quanto complexa de se falar. Por que eu digo que é complexo falar de longo prazo? Porque quando tu fala de longo prazo, primeiro, longo prazo é um conceito amplo. Algumas pessoas consideram 6 meses um longo prazo, outras pessoas consideram 15 minutos um longo prazo. Outras pessoas consideram 1 mês e meio, 2, 3, um longo prazo. Outras pessoas pensam em longo prazo para daqui a 5, 10, 15 anos. O fato é que o papel encontra-se dentro dessa tendência decennial de baixa. Tá? Durante a década passada, a Petrobras esteve numa tendência decennial de alta. Então, durante essa fase aqui, compras de longo prazo eram muito boas. No momento em que o papel perdeu o canal de alta de longo prazo, de década, a partir de 2012, então, tá? Isso aconteceu, compras de longo prazo para o papel ficaram um tanto quanto perigosas, bastante perigosas. Né? Então, assim, eu pensaria em não fazer isso agora. Tá? Eu pensaria em não fazer isso agora. Tá? Agora, se o papel conseguir romper isso aqui para cima, aí ele reverte uma tendência de longo prazo. Certo? Mas ele não fez isso ainda. Não vejo sinais realmente. Agora, uma entrada de position aqui até poderia ser viável. Por qual modelo? Ponto contínuo. Observa.
Correção A, B, C. Tá? Então, o que provavelmente um heliotista estaria falando aqui da Petrobras no momento? Um heliotista estaria aqui falando que a Petrobras cumpriu um movimento 1, está terminando o movimento 2. Esse movimento 2, ele é um movimento feito sob forma de correção ABC. Então, aqui é o movimento 1, aqui é o movimento 2. E um heliotista, então, esse movimento 2 formado em ABC, o heliotista aqui, então, estaria projetando uma movimentação agora, que seria uma movimentação de alta, o início de uma onda 3. E ele projetaria o alvo dessa onda 3 provavelmente como 161% do tamanho da onda 1, projetaria o alvo lá em 21,61. Isso é o que um heliotista, provavelmente o Cavaleiro Negro, deve estar pensando. É bem provável. Tá? Então, onda 3 com alvo em 21,61. Tá? Eu não sou um fã ardoroso de Elliott, mas quando é um cenário tão claro assim, e quando é uma situação tão fácil contagem assim, a coisa fica bem efetiva e bem interessante. Eu sei que já falou de sub 5, mas pode me orientar, essa é a minha posição atual com o alvo em 17,55. A posição atual dele com o alvo em 17,55. Ok, onde é que está o teu stop inicial? Provavelmente está abaixo dessa mínima, 13,43, que é o ponto correto de stop aqui. Essa seria a posição adequada para o stop nesse estacionário. Tá? Participante SKF, boa noite. Poderia comentar algum setup que utilize o ATR? Obrigado. O ATR, vamos lá. Na verdade, assim, o ATR ele pode ser utilizado como uma forma de condução de stop. No caso aqui, ó, stop ATR, certo? Deixa eu só colocar ele mais verdinho aqui, mais poderoso, para vocês verem melhor. Ou como uma estratégia, ó, então aqui o cara está vendido, quando fecha acima, liquida a posição. Tá vendo ali, ó. Ou com uma estratégia que eu gosto bastante, que eu chamo de ponto contínuo no ATR ou ponto contínuo no high-low. Tá? Nesse caso específico, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu uso um stop ATR de 1, curto então. Tá? E o meu objetivo basicamente é esperar o quê? É usar o ATR para me gerar sinais de entrada. Onde é que seria esse sinais de entrada? Aqui, ó. Vamos lá. A mínima dessa semana aqui encostou no ATR, é que nem um ponto contínuo. Eu vou marcar essa máxima. Quando romper, eu executo a tomada da posição, coloco meu stop na mínima. Opa, perdão. E aí, executo a entrada. Comprei. E o trade segue evoluindo, e daí eu vou levar o trade pelo ATR. Vou deixar aquele vídeo para baixo para fechar a posição. Ó, agora eu fecho a posição. Então esse trade aqui deu 6,47%. Tá? Então essa estratégia ela pode ser utilizada, é uma estratégia muito boa, muito fácil, muito objetiva, né? E dá resultados muito interessantes. Vale a pena dar uma estudada e uma analisada nela especificamente. Muito bem. Pergunta do Neto. Você tem operado long e short pelo método de cointegração? Como estão os resultados? Fiz o curso FEB e confesso que fico desconfiado com o lance de montar a operação não gerando financeiro. Fábio, o negócio de cointegração tem utilizado? Eu não tenho utilizado, pessoal. Como é que estão os resultados? Como é que está evoluindo? Estou parado desde maio. Tá. Porque eu mudei meu foco ali, não tive mais tempo de acompanhar e controlar as operações. Sim. Os resultados foram assim, foram muito bons em janeiro e fevereiro. Sim. Março deu prejuízo. Olá pessoal, tudo bem? Então das operações que eu fiz e que eu montei, tá? Em janeiro e fevereiro foram resultados bem bons. Março e as primeiras 2 semanas de abril foram no prejuízo. E depois da segunda semana de abril até
comecinho de maio não foi muito expressivo, foi praticamente um 0 a 0 das operações que eu montei, tá? E eu não estou mais operando porque eu tô com outro foco, não consigo mais controlar as operações, enfim. Talvez no futuro a gente retome esse projeto. Quanto eu tenho desconforto de não ficar exposto à movimentação de um papel em relação ao outro, saiba que muitas vezes que você zera o financeiro, você está tomando mais risco. Então aquela abordagem ela é justamente para minimizar o risco. É verdade. Tá? Então ficar cash neutral, muitas vezes você está aumentando a tua exposição. Tá? Então é uma forma de otimizar a operação, aquela abordagem. Abordagem ultra sofisticada, que o Sérgio conseguiu traduzir de uma maneira super digerível para qualquer pessoa. Inclusive eu recomendo fortemente o curso dele. Pessoal, assim, nesse sentido, tá? Se nós formos ser absolutamente objetivos, a maior parte dos grandes fundos, das grandes instituições, jamais fica direcional. Eles geralmente ficam com long and shorts, ou comprado no papel, vendido na opção, sempre redeado. Tá? Isso é um fato, tá? Inexorável. Tá? Capitais maiores precisam de redeamento, precisam de proteção. Tá? Claro que a proteção ela é muito boa, porque ela aumenta muito o conforto da operação e ela torna tudo muito mais seguro, mas ao mesmo tempo ela corta bastante da rentabilidade. Né? E a gente tem que colocar isso na ponta do lápis, se acaba valendo a pena ou não. Para usar o gráfico semanal, é melhor usar o gráfico ajustado, gráfico? Sim. Tá? Eu utilizo sempre o gráfico ajustado, especificamente porque as operações de gráfico semanal elas acabam levando em consideração os dividendos, porque a gente acaba recebendo eles. Então, para nós é muito importante a utilização dos gráficos sempre ajustados. Participante Lex 10, Alexandre, pode comentar a BVMF3 gráfico? Claro, vamos lá. BVMF3, Lex. BVMF3 é um papel, se nós afastarmos bem aqui, é um papel que anda dentro de um retângulo. Tá? Um retângulo mais ou menos com uma resistência em R$13 e suporte em R$8,65. Bem, dentro desse retângulo, nós estamos nos aproximando da zona de resistência. É fato. A média móvel se aproximou aqui enquanto suporte. A pergunta que resta é, nós vamos conseguir romper aqui os 13 ou não vamos? Essa é uma pergunta importante. Tá? Todas as vezes que a gente tentou romper aqui, a gente falhou. 1, 2, 3. É uma região muito forte de resistência para o papel. Não é uma zona fácil de ser rompida. Tá? Então, mesmo que eu tomasse uma posição aqui pelo ponto contínuo realizado, isso é uma situação diferente, por exemplo, de um trade na Ciel 3 ou de uma BEV, que estão rompendo topos históricos e eles não têm mais resistências acima. Aqui a gente tem uma resistência muito forte acima. Então, nesse caso específico, aqui eu não poderia dizer para o cara, seja corajoso, leva o trade, vai embora, segura a posição. Não daria para dizer isso. Porque eu tenho uma resistência absurdamente potente logo acima. Então, aqui, efetivamente falando, haveria uma necessidade de colocar um alvo perto ali de 12,65, entre R$13, para então acabar fechando a operação antes da resistência incomodar a movimentação do preço em si. Tá? Muito bem, parece Jonaka. Caraca, eu achando que somente no mini e no dólar a resistência frustrada funcionam bem, que aliás funcionam mesmo. Muito obrigado, valeu. Não, eu utilizo muito a lição frustrada nesses papéis mencionados. Tá? A gente pode utilizar aqui, ó, a lição frustrada na Ciel aqui, ó. Baixa, alta, baixa. Então, esse é um modelo que funciona. Aqui tem mais uma, ó. Baixa, alta, baixa. Tá vendo? Esse é um modelo que tem um desempenho excepcional em vários time frames e em vários ativos diferentes. Né? Não é só dólar e mini índice. A gente pode escolher o papel e usar. Esse tipo aqui, ó. Esse tipo. Aqui está acionando uma. Acionado. Né? CTIP. O GPA3.
IP3. Ah, pessoal, tinha que falar de IP, eu não posso esquecer IP. IP, ó, critério de excelência Carolina, bateu na média móvel, fez um candle branco, ponto contínuo, realização frustrada, tô atento a IP, tu entra no diário e tu vê que IP está formando o quê? Mark Crisp. Onde é que está o ponto de entrada desse Mark Crisp? Na ruptura da máxima do topo em 2, o topo em 2 está aqui. Rompendo desse ponto, executa a entrada pelo Mark Crisp, coloca o stop no fundo em 3 e ele leva a operação pelo semanal. Tá? Bom, pessoal, como sempre, um grande prazer estar com vocês hoje, tá? No Chat Position. Eu estava com saudade de fazer chat com vocês. Eu confesso que fiquei em falta com vocês há algum tempo aí, peço desculpas por isso. Semana que vem vou estar viajando, vou levar minha filha para o Rio Quente Resort, vou me divertir um pouquinho lá com ela. Então vai ser com o Vlad na semana que vem. E daí na outra semana eu estou de volta e a gente está juntos de novo. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Aqui em Porto Alegre está chovendo muito, está horrível o tempo. Se Deus quiser, lá no Rio Quente vai estar quente e agradável. Abraço, tudo de bom, boa semana!